Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou mostrando para vocês aí um tequicinho rapidinho, né, do meu projeto que eu comecei, né, inspirado na série Doctor Who. Aí, ó, os rascunhos que eu fiz no caderno, para ver como é que eu ia fazer à tardes, para você como eu ia fazer, né, cada personagem, Dalek aí, né, eu já tinha, na verdade, já tinha desenhado o Dalek aí na folha antes de gravar. E aí eu decidi quais personagens seria, e aí iniciando, né, pra vocês verem aí mais certinho, gravando, né, de cima, com o celular, mostrando pra vocês os detalhes que eu tava dando ainda no Dalek. Pra quem assiste a série, né, sabe do personagem que eu estou falando, né. E aí eu escolhi pra cada personagem do Bobbie Goods, vai ser um personagem que eu gosto da série, de algumas temporadas, né, então eu escolhi alguns que eu mais gosto, tá? E aí eu tô dando uns ajustes aí, o nosso Dalek, tá, pessoal? Enquanto vocês, né, assistem aí, eu quero já deixar aqui, já no início do vídeo, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar um like, compartilhar, tá bom? E deixar um comentário, falar o que vocês acharam. Foi bem difícil esse desenho, assim, demorou muito tempo, eu demorei um dia praticamente contando todo, né? Tudo que eu fiz. Foi um vídeo que ficou mais de quase 2 horas. É claro que na formatação aqui, quando a gente vai, né, a gente vai, enfim, dar os ajustes no vídeo final, ele fica menor, né, mas a gravação final mesmo foi quase 2 horas, fora o tempo que eu levei para fazer todo o desenho. Então, como vocês podem ver aí, eu comecei com a Riven, né, ela é uma das minhas personagens favoritas. E aí eu tentei fazer essa versão dela aí, que eu tô mostrando aí com o celular, com outro celular, né? Eu fui olhando e desenhando, né? Pra pegar, pra fazer direitinho, como eu queria. E aí, essa é uma dica muito importante, pessoal. Se vocês querem se inspirar em alguma série, ou algum filme, ou algum personagem, né? Fazer, né, essas modificações no Bobbie Goods ou qualquer outro desenho. Então, você pega a referência do personagem, ou da série, ou do filme, no Google, enfim, pega a foto e a referência do que vocês querem, para vocês ir já ter uma noção de como vocês vão fazer a modificação no desenho em si. E foi justamente isso que eu fiz. Vocês podem ver lá que eu praticamente fiz, né, a personagem, a Riven, comecei com ela. Eu vou começar com os personagens, que são pra mim a parte mais difícil, porque como eu tô modificando praticamente quase tudo, então eu comecei com os personagens, que eu vou colocar a roupinha, vou colocar o cabelo, as características do personagem, no caso aqui no Bobbie Goods, tá bom? Aí eu fiz o cabelo cacheado dela, pessoal, eu fiz tudo de lápis, o rascunho, né, em cima, as modificações, façam de lápis primeiro em cima, não vai dar pra aparecer muito aí, né, no vídeo, mas depois que a gente for desenhando por cima com as canetas acrílicas, vocês vão ver que a mágica vai acontecer, aí vai começar a aparecer e dar vida ao personagem, tá bom? Essa aí vai ser a Donna também é uma das minhas personagens favoritas. E aí eu já fui fazendo o cabelo dela, aí nessa imagem aí, não tá mostrando muito, mas é nessa imagem aí que eu peguei inspiração do Google, da personagem, né? Essa imagem que eu peguei dela é da personagem, tá? Na série. E aí essa daí vai ser a Donna. Tá bom? Eu tô fazendo todo o cabelo dela, a roupinha. E aí, como eu falei pra vocês, o que vai dar, né, assim, a cara realmente, né, do desenho, do que a gente tá fazendo aqui, no caso, né, que é Doctor Who, é as canetas acrílicas, né, as canetas acrílicas, ela cobre tudo, então precisa ser com caneta acrílica, pessoal. Caneta à base de álcool ou à base de água não vai cobrir, aí não vai ficar tão legal. Você pode até fazer, sim, mas aí quando você quer modificar, né, você vai cobrir um desenho que tá por baixo, né, para fazer um personagem, como a gente tá fazendo aqui, tem que ser com caneta acrílica, tá certo? Essa daí vai ser a Clara. É uma das que eu gosto. Não é a que eu mais gosto, mas eu achei que esse combinou muito com ela. Então, eu pensei nela. E aí, eu fiz a Clara. Aí eu vou fazer o cabelinho dela também. Depois, como eu falei pra vocês, eu tô passando o lápis, né, por cima, porque eu vou desenhando as características, né. Eu fiz o cabelo dela, que é um cabelo mais Chanel. E aí, depois, quando eu for passar a caneta, né, como eu falei, aí vai dar vida mesmo ao desenho. Tá certo? Eu fiz a roupinha dela. Eu fiz bem parecido, tá, pessoal? Com a imagem que eu escolhi. Todas as imagens que eu escolhi dos personagens são os personagens, né? Eles caracterizados com a personagem deles na série.
Porque quando você vai procurar o personagem, vai de tal série ou tal filme, aparece o ator em si, ele normal, né? E aí você tem que procurar ele caracterizado quando ele tá com o seu personagem na série ou no filme. Então foi justamente isso que eu fiz. Aí eu gostei desse daí, né, da Clara, ela com essa roupa, essa blusa azul clarinha, calça preta e tênis. Aí eu fui lá tentando fazer, tentando deixar bem próximo, bem parecido. O pessoal não ficou 100% igual, porque como vocês podem ver, eu tô adaptando pro Bobbie Goods, então não ficou 100% igual. Mas o resultado final vocês vão ver, ficou bem bacana. E espero que vocês gostem. E aí eu tentando fazer o cabelo dela foi um dos mais difíceis, viu? O da Dona eu fiz tranquilamente, o da Riven também, que é um cabelo cacheado. E o da Clara foi o que eu achei mais difícil, fazer esse chanelzinho. Eu, eu tentei o máximo, pessoal, não deixar pra ficar parecendo um capacete. Espero que não tenha ficado. Mas foi bem difícil, tanto dela quanto o cabelo do Doctor que eu escolhi, né? Do doutor que eu escolhi. Que é o doutor, meu doutor preferido de todas as temporadas. E aí eu tentei não deixar ficar parecendo nem o dele, nem o dela como capacete. A gente vai ver depois lá no finalzinho do vídeo como vai ficar, né, o resultado deles. Ok? E aí, ó, tá vendo? Aí eu escolhi o nosso 11º doutor, que é feito pelo ator Matt Smith. Então, ele é meu doutor favorito, o 11º. E aí eu fiz ele aí, né? Eu adaptei uma roupa dele. E aí, esse aí que é a tartaruguinha, né? Que é do Bobbie Goods, eu fiz o ator Nardoli. Então eu gosto muito dele. E aí eu adaptei pra essa roupa aí que ele usa na série aí, ó. Igual tá mostrando na imagem aí, não sei se vocês estão conseguindo ver. E eu achei que super combinou com a tartaruguinha, ele. E aí ele também é um dos que eu mais gosto. E adaptei tudo a roupinha dele. Eu pensei em deixar a tartaruguinha carequinha também, mas eu gostei tanto do chapeuzinho, achei que combinou com o personagem, e eu acabei deixando a tartaruguinha, como se ele tivesse né, com um chapeuzinho na cabeça mesmo. E a Riven também, pessoal. A Riven eu deixei o boné, porque pra quem assistiu a série sabe que a Riven vivia disfarçada, né? Ela vivia indo pros lugares e ficava disfarçada. Então eu achei que o boné deu esse ar, né, da personagem mesmo, como se estivesse disfarçada. Bom, aí agora eu tô fazendo a Tardes, né, que é o carro-chefe da série. É o principal, né, pessoal, tanto do desenho e é o principal da série também, é a Tardes. Então, eu aproveitei esse carrinho aí de sorvete, né, do desenho do Bobbie Goods, pra modificar e fazer a Tardes em cima. Tá bom? Eu peguei uma imagem de referência no Google também. Não tá mostrando muito agora, porque eu tive que ficar rodando, né, o caderno, e pra poder ficar... Porque eu peguei a régua, pessoal. Eu fiz tudo na régua, pra ficar retinho mesmo. Tá? Então, você faz com a régua, caso você queira fazer assim também, faz com a régua, que vai ficar bonitinho, retinho. Tá? Pega uma imagem de referência, porque ela é um pouquinho mais difícil de fazer, tá? Porque é maior, né? E também... como é uma cabine, né, telefônica, né, policial, então você, fazendo com a régua, você vai conseguir fazer o traço mais certinho. Olha lá, agora vai conseguir ver a imagem que eu peguei de referência da Tardes. E a tarde que eu mais gosto, pessoal, é essa. Ela foi mudando conforme foi passando as séries, né, principalmente por dentro, por fora nem tanto, mudou poucas coisas de cor, assim. Mas por dentro mudou bastante, né? Eu gosto muito da Tardes dentro, ela escura, né? Aquele ar mais escuro. Desde a primeira temporada até a oitava temporada, assim, oitava, nona temporada. Depois, nessas temporadas que foi lançada agora, recentemente, em 2025, ela tava toda branca. E eu, particularmente, não gostei, tá? Mas aí vai do gosto de cada um. E ela toda branca, foi parecendo um consultório médico. Eu não gosto. Eu gosto da Tardes toda escura, que dá mais um ar realmente de uma nave espacial, né? Mas enfim. Aí eu tô aí fazendo os ajustes finais né, do desenho, dos traços da Tardes. Então, como vocês podem ver, em todo o desenho eu fui, né, fazendo exatamente como eu queria que ficasse. E aí pessoal, eu tava pensando em deixar
a porta da Tardes é exatamente aí já, né? De frente. Mas como eu fiz o doutor saindo do lado de lá, né? E aí, eu vou mudar, vocês vão ver que eu vou fazer uma modificação, né? Eu vou deixar como se fosse as outras partes, a parte de trás da Tardes e a porta sendo ali onde o doutor tá saindo. Ó, pessoal, eu contornei com a caneta Fine Line. Então, você vai contornar, tá, pessoal? Não vem desenhando já em cima do lápis, não. Então, depois você não vai conseguir ver o que você fez. Vem contornando todos os desenhos com a caneta Fine Line. Tá? Aí são as cores que eu escolhi já pra vir pintando os personagens. Como você pode ver, desde o começo até começar a pintura, eu comecei com os personagens, né? E aí eu escolhi pessoal, até as cores dos personagens, da tarde, de todo o desenho, eu também adaptei da série, tá? Os mesmos que eu escolhi ali, que eu mostrei pra vocês, né? As imagens que eu fui mostrando lá do Google, dos personagens, a cor da roupa, tanto a roupa em si que eles estão vestidos, como a cor, eu tentei aproximar bem com as canetinhas, tá? Aí vocês podem ver que eu comecei com o nosso doutor, nosso 11º doutor. E aí, os tons de marrom, os tons de vinho, que é cores próximas a essa roupa que ele usou em uma das temporadas que ele participou, tá? E aí, eu fui pintando. Sim, pessoal, eu não só usei caneta acrílica não, tá? Vocês podem ver que eu falei caneta acrílica, sim. Mas eu vou usar caneta à base de álcool também. E depois, dependendo do local, eu vou cobrir com caneta acrílica. Então, a caneta à base de álcool, em alguns pontos eu vou deixar só com a caneta à base de álcool, onde eu não vou querer cobrir alguma coisa. Mas dependendo, a caneta à base de álcool, eu vou usar também ela como uma base. Que depois eu venho com a caneta acrílica da mesma cor, ou uma cor próxima, e cubro, e passo por cima. Porque se você vier direto com a caneta acrílica, você tem risco de manchar, de errar e de cobrir um traço que você fez que você não tá nem vendo. Então, sempre vem com um lápis primeiro, fazendo todo o desenho que você quer. Depois vem com a caneta Fine Line preta. Aí, dependendo do local, você vem com a caneta à base de álcool e depois com a acrílica. Deixa secar tudo, tá? As canetinhas. Aí, você vai fazendo lá, ó. Esses 2 tons de marrom que eu escolhi, de caneta acrílica, eu já fui fazendo o cabelo dele, né? O cabelo dele é castanho. Aí, pessoal, eu tentei fazer um cabelo bem legal nele. Pra não ficar parecendo, como eu falei pra vocês ali no começo do vídeo, né? Pra não ficar parecendo um capacete. E aí eu fui fazendo alguns detalhes da roupa dele, pra ficar bem parecido com o da imagem que eu escolhi. A gravatinha, borboleta, que é o clássico desse doutor. Eu usei bastante caneta Fine Line, eu tenho umas outras canetas de outros tons. Ó, pessoal, eu escolhi também um tom de lápis marrom. Esse lápis é da linha Soft, da Fábrica Castell, tá? Depois eu posso mostrar pra vocês o kit que eu comprei. 2 tons próximos ao tom de cabelo da Dona, que ela é nossa ruivinha, né? Não é nossa única ruiva. Tem uma outra ruiva, né? Que é uma outra personagem que também participou do Doctor Who, mas a Dona é a que eu mais gosto. E aí eu tentei fazer um cabelo, né, ruivo, bem próximo o da personagem. Não só da personagem, né, mas da atriz também. Parece que a atriz é ruiva mesmo, ruiva natural. E aí eu peguei esses 2 tons aí, pessoal, que eu achei o mais próximo. Caneta acrílica foi bem difícil, tá, pessoal, achar tons próximos ao cabelo deles. E como eu teria que cobrir, né, porque eu ia cobrir a orelhinha, ia cobrir essas características dos ursinhos aí, dos cachorrinhos do Bob Goods. Então, pra achar um tom bem próximo, foi bem difícil. Mas eu acho que eu consegui me aproximar bem. Tanto do formato do cabelo, quanto da cor também. Também usei, ó, um lápis aí de cor, da linha Soft, da Fábrica Castell. Aquele tom de marrom mais terracota, né? Então, você pode usar o lápis de cor que você tiver, tá, pessoal? Eu tô usando esse, mas você pode usar de outras marcas, tá? O que você tiver. Aí eu pintei a calça dela, a botinha, né, o tênis. Aí vim pintando o tom de pele, né, a pele dela. Esse tom de pele, pessoal, eu usei quase em todos os personagens, né? Porque eles têm tons de peles bem parecido. Então, praticamente usei a mesma canetinha para o tom de pele.
Ó, esse tom de lilás aí pra fazer a bolsinha dela. Pessoal, tô tentando deixar, lembrando, né? Tentando lembrar de deixar pra vocês sempre a tampinha aí próxima, na hora que eu for pintar, pra vocês verem a numeração e ver a cor que eu tô usando, tá? Porque aí, como foram cores específicas que eu usei, cores, como eu falei, próximas às cores também dos personagens e da série em si, então eu já fui deixando aí, mostrando pra vocês. Olha, a Riven, né? Agora eu vou pintar o cabelinho da Riven, né? Vou seguir o contorno do lápis que eu fiz, vocês podem ver. Por isso que é importante você vir com o lápis primeiro, fazendo toda a modificação que você quer do desenho, para depois, quando você vir com a caneta acrílica, você vir só acompanhando já os traços que você fez com o lápis. Então, o cabelo da Riven é cacheado, e aí eu tentei fazer 2 tons aí de loiro, né? Que é um loiro mais... loiro médio, né? O cabelo dela. Mas não é um cabelo castanho, é um cabelo mais puxado pro loiro. Não chega a ser um loiro claro, mas é loiro. Aí eu fui lá, aí eu mostrei pra vocês a imagem, né, que eu escolhi dela. Aí a jaquetinha dela preta. Pra mim, a jaquetinha dela ficou lindinha, pessoal. Eu gostei muito. Eu achei que eu consegui deixar bem próximo a da personagem. E aí, pessoal, eu vou acabar errando uma coisa aí, especificamente nessa personagem aí, né? Eu vou tentar fazer uma boquinha vermelha, que eu queria deixar ela com boquinha vermelha. Porque pra quem assistiu a série, ela, quando tava disfarçada e ela queria ir pros lugares, ela usava um batom lá, que era um batom mortal, né? Quando ela colocava ele e beijava os seus inimigos, ou quem ela queria pegar alguma informação. E aí eu tentei fazer nessa personagem também, mas não ficou bom a boquinha vermelha, ficou parecendo um palhaço. Ó lá, vou tentar fazer agora, vocês vão ver, e não ficou bom. Ficou horrível, mas eu vou tirar, tá, pessoal? Eu vou mudar e vou colocar a boquinha normal de novo. A boquinha normal que eu digo do personagem do Bobbie Goods mesmo. Tá? Não ficou bom mesmo, e aí eu vou tirar. Eu vou pintar o boné dela. Aí eu escolhi essas cores aí pro boné. Como o boné não foi algo específico da personagem, mas eu quis deixar o boné pra aparecer esse ar, né, de que ela tá disfarçada. Então, as cores eu escolhi aleatória, cores que eu queria. Ó, vocês podem ver que eu passei a caneta acrílica em cima da boca dela, esperei secar. Enquanto secava, eu já fui fazendo a nossa personagem clara. Que eu vou voltar de novo com a boquinha normal. Aí fui lá, fiz. E eu escolhi exatamente as mesmas cores também, pessoal. Eu não sei se eu mostrei aí, né? Alguns segundos atrás. Que é essa blusinha de frio, como se fosse manga comprida azul. A calça preta e um tênis azul marinho. É como se fosse um azul bem escuro. E aí o cabelo dela agora, que também é um cabelo castanho. Aí eu vou modelar não, né? Passar a caneta acrílica em cima, enfim, já dos traços que eu fiz do cabelo dela. E aí, como eu falei pra vocês, a caneta acrílica vai cobrir essa orelhinha, né? Que é o do personagem Bobbie Goods. Porque a intenção é deixar os personagens caracterizados. Então, eu tô caracterizando os personagens do Bobbie Goods. E aí, eu cobri a orelhinha, que inclusive esse personagem que eu modifiquei, né? Que eu caracterizei pra Clara, da série, ele, na verdade, é um gato, né? É um menino. Mas aí, eu modifiquei, que eu achei que ficou bem legal pra personagem. Aí, eu fazendo os retoquinhos finais do cabelo dela. Aí eu vou tentar fazer com a caneta branca, pessoal, na blusinha azul dela. Na blusa original da personagem tem como se fosse uma rendinha. É como se ela tivesse com a blusa branca por baixo dessa blusa azul. Aí eu fiz só né? Pintei assim com a caneta acrílica branca e fui fazendo uns tracinhos como se fossem uns pelinhos. Porque a parte de rendinha eu não ia conseguir fazer. Então eu fiz uns pelinhos assim pra ficar bem parecido. Não ficou igual, né? Ficou parecido. Tá certo? Aí fui fazendo, pessoal, esses tracinhos de pelinho, é só você fazer vários risquinhos em formato de xizinho. Um xizinho em cima do outro, você vai fazendo, aí você deixa sair um pouquinho pra fora também, que vai dar esse ar de pelinho. Tá? Aí eu fiz um blushzinho aí nas nossas meninas. Aí você pode ver ali que eu já coloquei a boquinha de volta, né? Na nossa Riven, que ficou bem melhor assim, né? Não aquele negócio feio que eu fiz. E agora nosso Nardole. E aí esses tons de terracota, esses tons de laranja, né? Bem terroso, que é praticamente toda a roupa dele é assim. Até o sapato que ele tá usando é desse mesmo tom. Ficou uma roupa meio monocromática, né?
Aí eu pintei a pele dele, o óculos, depois eu vou pintar o óculos dele também. E aí eu decidi também deixar a parte do casco, né, da tartaruguinha. Porque pra quem também, né, como eu falei, assiste a série, conhece, sabe que ele não é humano, né? Não é 100% humano, ele tem parte robótica, ele é como se fosse um robô. E aí eu deixei esse casco pra dar esse ar também, né? De que como se fosse meio humano e meio robô. E aí vamos pintar nosso Dalek agora. Eu deixei fazer um Dalek aí, pessoal. Foi o único Dalek que eu consegui fazer. Foi o único espaço que eu vi que dava pra fazer. Eu queria muito fazer o Dalek. Pra mim, o Dalek é ícone da série, né? E é um dos inimigos, inclusive, do Doutor. O inimigo número 1. E aí, o Dalek, pessoal, tem não várias versões, mas várias cores, né? Porque ele vai se modificando também, vai passando as temporadas. Ele vai evoluindo também, né? A raça dos Daleks. E aí eu escolhi esse tom aí esse tom aí de das imagens que eu achei no Google. Então eu peguei como referência, né? E aí agora eu comecei a pintar a nossa TARDIS também. Com esse tom de azul, pessoal, eu fiquei bem em dúvida no tom de azul, que tem vários tons de azul próximo ao tom de azul, de tom de azul escuro, da TARDIS que eu escolhi de referência. E aí eu acabei escolhendo esse tom aí, que eu mostrei pra vocês a tampinha, né? Passou aí. Agora nossas canetas acrílicas, que é o que vai cobrir tudo. Então eu passei primeiro a caneta à base de álcool, no tom de azul escuro, né? Próximo à da imagem da TARDIS. E depois eu vim com a caneta acrílica dos tons parecidos também, próximos. Então, eu usei 2 tons de acrílica e 1 tom da caneta à base de álcool. Esses tons de acrílico que eu usei 2 tons diferentes, mas são bem próximos, para dar esse contraste de sombra, né, também. E aí, ó, eu vou pintar agora Sim, pessoal, eu deixei manter esses sorvetinhos. Aí, pessoal, mas você cobriu a maquininha de sorvete. Eles pegaram o sorvete na TARDIS. Dentro da TARDIS tem tudo, tem piscina, tem quarto, tem tudo, tem biblioteca, tem tudo lá dentro. Eles pegaram lá, saíram pra fora e tomaram o sorvete, estão tomando o sorvete deles, pra descontrair. Então, eu decidi manter, né, eles com um sorvetezinho na mão. Só o do nosso doutor que eu modifiquei, porque aí no lugar do sorvete na mão eu fiz a nossa chave sônica. Aí depois eu vou pintar a chave sônica, né? Lá que tá na mão ali do nosso doutor. Pintei nosso banquinho, tentei fazer esse estilo madeira, né? Efeito madeira. Achei que ficou bem legal até esse, todos que eu já fiz. Eu não sou muito boa de fazer esse estilo madeira. Esse acho que ficou legalzinho. Aí eu vou fazer um xadrez, pessoal, nessa toalhazinha aí do chão, né? Que a nossa dona colocou para poder sentar um pouquinho e relaxar. Eu fiz xadrez, quis fazer um xadrez aí. Aí eu vim com essas cores. Pessoal, essa caneta que eu tô usando, que eu acho que foi a única que eu usei, é do meu kit da Touch, tá? Porque essa ponta fine da Touch, ela é melhor pra fazer esses traços. Principalmente quando você quer fazer, tipo, efeito xadrez, enfim, quer fazer traços com uns quadrados, uns retângulos. Com a caneta fine do kit da Touch é melhor pra você fazer esses traços. Aí, nossa chave sônica. Tentei deixar bem próxima a chave sônica do que esse doutor usa, tá? Porque vai mudando, né? As temporadas vai passando, o doutor vai se regenerando e cada doutor usa uma chave sônica diferente. Aí eu fiz esse céu, pessoal, à noite. Eu tava muito indecisa se eu faria de dia, porque na verdade esse desenho do Bobbie Goods é um desenho de dia. E aí eu modifiquei pra fazer à noite. E aí eu peguei a caneta 0 para poder ela me ajudar a fazer esse sombreado, né, desses 3 tons de azul. Aí ela me ajudou, você vai passar na caneta branca em cima, aí você começa com um tom mais claro de azul e vai vindo com mais escuro, tá certo? Aí fiz uns pontinhos de branco para parecer que é estrelas e pintei a lua aí de branco. Pintei nosso chão aí, nossa grama com um tom de verde bem escuro. Fiz nosso dente de leão, né? Eu fiz esse efeito de dente de leão. Aí vim escolhendo algumas canetas pra fazer, né, alguns detalhes. Já tá quase no finalzinho, pessoal, tá quase acabando. Aí eu tô mostrando as canetas que eu usei pra fazer alguns detalhes, ó, aí na árvore, esses pontinhos aí pra parecer que é uma frutinha. Aí eu vim fazendo, pessoal, esses pontilismo aí pra parecer que é grama. Pega uma caneta acrílica verde mais clara. Eu pintei de mais escuro primeiro, né, a base de toda a grama. E vim depois com a caneta acrílica
com esse tom mais claro, vai fazendo pontilhismo. É só pontinho, pessoal, é facinho de fazer, vai fazendo pontinho, pontinho, pontinho. E em alguns cantos específicos, como embaixo do Dalek, perto da dona ali, embaixo dos pés da Clara e do Nardole, você vai fazendo pontinhos específicos mais juntinhos, para dar um ar de que ali tem uma sombra, né, onde tem mais grama. Então, você vai fazendo só em algumas regiões, tá, do desenho, não faz em tudo. No restante da grama, você faz pontinhos espalhados. Então, você pode ver, ó, que depois eu peguei um outro tom mais escuro de acrílica e fui concentrando mais pontinhos onde eu já tinha feito. E aí, eu fiz pontilhismo também na árvore, fiz essas florzinhas na árvore que eu quis fazer. Peguei a caneta acrílica, fiz umas estrelinhas. Depois que eu fiz as estrelinhas com um xizinho, vários xizinhos em cima do outro, eu peguei essa caneta roxa, bem escura, acrílica, e fiz um pontinho no meio, para parecer que é uma flor. E aí, depois eu peguei a caneta acrílica branca, para fazer nossos tracinhos brancos, que eu sempre gosto de fazer, que é para dar esse ar de iluminação. Usei a caneta em gel da Cis e essa caneta White Market, que é uma caneta que eu comprei na Shopee. É a caneta acrílica, para dar o nosso toque final no nosso desenho. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Ficou bom? Finalizamos nosso desenho do Doctor Who, uma série que eu gosto muito, uma das minhas séries favoritas. Tô mostrando para vocês aí como é que é a ponta, né, dessa caneta que eu comprei, acrílica. E aí, vocês gostaram? Deixa aqui no comentário se vocês gostaram, o que vocês acharam, tá bom? E aí, mostrando pra vocês mais de pertinho. Eu vou tentar aproximar pra mostrar mais de pertinho. Tchau, viu, pessoal? Até mais. Muito obrigado. Deixa um comentário, viu? Não se esqueça.